Tirania de Aço capítulo 119. Negociando a rendição. Quando o sol nasceu, a cidade de Innsbruck estava totalmente nas mãos de Berengário. A única parte que ainda não havia caído era o castelo que continha a família do conde. Berengário pretendia capturá-los e deixar seu destino para Linde, afinal, eles eram seus irmãos. No entanto, quando Leutbert, que era filho do conde Lothar, e herdeiro, assim como o irmão mais velho de Linde, perceberam que a cidade foi tomada em uma única noite, ele não podia acreditar em seus olhos. Em um acesso de fúria, o jovem, que era alguns anos mais velho que Linde, atacou seus conselheiros que estavam presos dentro das muralhas do castelo ao lado dele. Como isso aconteceu? Como Berengário, o maldito, foi capaz de tomar a cidade em uma única noite? Muito parecido com Linde, Leutbert tinha cabelo loiro morango e olhos azul celeste. Ele era uma figura bastante arrojada e uma mente brilhante por direito próprio. Infelizmente, ele havia sido traído há muito tempo por sua própria família e desconhecia completamente esse fato. Nem ele nem seus conselheiros sabiam como o castelo havia caído tão rapidamente. Quando ouviram as explosões na noite passada, presumiram que era apenas mais um bombardeio. Eles ficaram completamente estupefatos com a ideia de que suas paredes não cumpriram seu propósito. Um dos conselheiros de Leutbert, um homem esguio e com cara de rato, falou nervosamente sobre o assunto. Meu senhor, não sabemos como Berengário tomou a cidade, mas garanto-lhe que não poderá entrar no castelo tão facilmente. Leutbert zombou do raciocínio do homem. Se Berengário podia tão facilmente tomar a cidade sem que ninguém se apercebesse de como tinha conseguido, o que o impediria de usar a mesma tática para tomar o castelo? Como resultado de sua raiva, Leutbert jogou seu cálice no conselheiro que havia falado e castigado o homem. Berengário está à nossa porta. É apenas uma questão de tempo antes que ele tome este castelo. O que você acha que seus homens farão com minhas irmãs quando entrarem na casa de meus antepassados? Leutbert não era tolo. Ele rapidamente percebeu a posição em que estava e imediatamente tomou uma decisão. Embora odiasse a ideia, se quisesse poupar a si mesmo e seus irmãos, teria que negociar uma rendição. Como Berengário era um herege condenado, Leutbert não podia esperar que ele seguisse a etiqueta comum do campo de batalha e permitisse a ele e a seus irmãos o privilégio do resgate. Assim, ele se voltou para seus conselheiros e os informou de sua decisão monumental, que seu pai, sem dúvida, desaprovaria. Vou me encontrar com Berengário e discutir meus termos de rendição. Não me importo com o que for preciso, mas garantirei a segurança de minha família. Os conselheiros olharam para Leutbert com expressões chocadas e, como tal, expressaram suas preocupações. O conde nunca permitiria. Ele preferiria que você e seus irmãos lutassem até a morte contra esse rebelde do que entregar a casa de sua família ao inimigo. Leutbert não estava com disposição para discutir com seus conselheiros. Como tal, ele caminhou até o homem que havia dito tais palavras tolas e lhe deu um tapa no rosto com as costas da mão. Eu não sou meu pai, e se aquele vagabundo quisesse ver seus filhos serem massacrados em vez de viver para lutar outro dia, então ele realmente não é digno de minha lealdade. Essa declaração era totalmente traiçoeira. Mas Leutbert nunca seria colocado nessa posição se seu pai não tivesse planejado derrubar seus parentes e se tornar o Duque da Áustria. Depois de exibir sua autoridade através da violência, os conselheiros rapidamente começaram a trabalhar para pedir a paz com Berengário. Berengário estava atualmente acampado fora das muralhas do castelo com seu exército. Eles estavam carregando os canhões. No entanto, pouco antes que pudessem disparar o primeiro bombardeio, uma bandeira branca foi hasteada acima das muralhas do castelo, o que obrigou Berengário a deter a mão. Berengário pegou sua própria bandeira branca para simbolizar que ele e suas forças estavam dispostos a negociar pacificamente. Depois que ambas as bandeiras ficaram visíveis, as duas partes se encontraram entre o exército sitiante e as defesas do castelo. Berengário tinha uma expressão presunçosa no rosto enquanto se colocava diante de Leutbert, que estava carrancudo com desagrado. Os dois homens ficaram um diante do outro com alguns guardas para garantir sua segurança. Berengário era um pouco mais alto que Leutbert, o que deu nos nervos do jovem regente. Finalmente, Berengário quebrou o silêncio com um comentário presunçoso. Você vai desperdiçar meu tempo, ou você tem algo a dizer? Leutbert queria dar uma resposta espirituosa, mas optou por calar a boca e se concentrar na diplomacia. Como tal, ele rapidamente expôs suas demandas.
Eu entregarei Innsbruck a você e ao castelo dentro dele contanto que você garanta a minha segurança e de meus irmãos. Berengário contemplou a figura de Leutibert, tentando investigar quaisquer pistas sobre o caráter do homem antes de responder. Depois de concluir, ele perguntou sobre os detalhes. Há algo mais? Leutibert, rapidamente balançou a cabeça com uma expressão derrotada antes de responder. Posso não ser o homem mais sábio do mundo, mas sei que não estou em posição de fazer exigências. Tudo o que peço é pela minha segurança e da minha família. Berengário sorriu e estendeu a mão num gesto amigável. Muito bem, sob estes termos, eu aceito sua rendição. Você será escoltado de volta a Kufstein, onde sua irmã está residindo atualmente. Você será mantido como meu convidado até o momento em que seu pai se renda ou morra no campo de batalha. A posse do título de Conde do Tirol, que caberá ao nosso suzerano Duque Wilmar decidir. Leutibert franziu o senho enquanto suspirava em derrota. Finalmente, ele apertou a mão de Berengário. Os guardas de Berengário começaram a escoltar o regente derrotado. No entanto, enquanto se afastava, o jovem louro avermelhado virou-se rapidamente e fez a Berengar uma pergunta que sempre esteve em sua mente. Eu me pergunto se você pode satisfazer minha curiosidade por um momento. Berengário, que estava prestes a ordenar que suas tropas assaltassem o castelo, virou-se e olhou para o homem com um olhar curioso antes de comentar. Eu não vejo por que não. As tropas de Berengário guardaram cuidadosamente Leutibert para garantir que ele não tentasse nada tolo. Percebendo as restrições que ele estava sob, Leutibert rapidamente fez sua pergunta. Desde que conheço minha irmã Linde, ela nunca obedeceu a nenhuma ordem que lhe foi dada. Na verdade, aquela rainha do gelo humilhou muitos jovens poderosos por causa do entretenimento. Como exatamente você conseguiu que ela obedecesse às suas ordens? Berengário riu dos comentários de Leutibert. De todas as perguntas que ela poderia ter feito, era sobre como ele poderia domar Linde. Para Berengário, isso era bem-humorado. Depois de rir por alguns momentos, Berengário sorriu e abriu os braços no ar antes de anunciar com uma voz que todas as suas tropas podiam ouvir. Como você doma qualquer mulher? Dando-lhe um bom tombo. Os homens sob o comando de Berengário começaram imediatamente a rir do comentário de seu comandante, e Leutibert ficou corado com as palavras que Berengário havia falado. Ele nunca esperou que Berengário respondesse à sua pergunta com tanta ousadia. Depois disso, Leutibert foi escoltado para uma cela temporária pelos homens de Berengário, onde ele e seus irmãos ficariam até que pudessem ser transportados com segurança para Kufstein. Com isso fora do caminho, Berengar agora detinha Innsbruck e Schwaz, pois para o restante das regiões dentro do condado de Tirol, eles estavam sofrendo sabotagem e assassinatos à torto e à direito, e logo seus regentes ficariam tão furiosos que marchariam em Innsbruck para pôr fim à chamada rebelião de Berengário. Ao fazê-lo, estariam fazendo o jogo do jovem visconde. Quanto às forças do conde Lothar que estavam ao caminho de Kufstein, faltavam apenas alguns dias para chegar ao seu destino e, quando o fizessem, teriam um rude despertar. Tirania de Aço capítulo 120 Banho de sangue em Innsbruck. Primeiro, com Innsbruck totalmente sob o controle de Berengário e as muralhas intactas, o jovem visconde rapidamente montou seus canhões nas melhores posições das muralhas da cidade. Ao contrário das muralhas de Kufstein, que foram habilmente projetadas para evitar pontos cegos, as muralhas medievais de Innsbruck não permitiam uma cobertura adequada, especialmente com apenas 15 canhões de campo. Considerando que ele deixou 3 de seus canhões para trás em Schwaz, ele foi limitado em seu uso de artilharia, mas isso não importava. As centenas de mosquetes fuzilados entre suas tropas poderiam compensar a falta de artilharia defensiva. Quanto aos mosquetes de cano liso restantes, eles poderiam ser colocados através das facções e efetivamente combater as tropas inimigas que se aproximassem demais das muralhas. Berengar estava atualmente no topo das muralhas da cidade de Innsbruck olhando para longe com sua luneta. Fazia mais de uma semana desde que ele havia tomado Innsbruck e, finalmente, um exército podia ser visto à distância. A sabotagem e assassinatos que visavam os senhores inimigos do Tirol e seus domínios estavam em andamento desde o início de sua campanha. Como tal, eles causaram bastante dano em todas as regiões hostis do Tirol, enfurecendo os nobres e regentes que governavam as regiões no lugar de seus barões e viscondes, que estavam envolvidos no cerco em curso de Viena. Devido à indignação que esses regentes sofreram, eles despacharam todas as forças armadas que puderam reunir para atacar Innsbruck. Afinal,
Eles não acreditavam que o exército de Berengário estaria bem equipado para resistir a um cerco depois das perdas que devem ter sofrido durante 2 cercos e uma emboscada. Eles estavam completamente inconscientes de que Berengar havia tomado Innsbruck sem muita luta, e, portanto, suas baixas foram bastante baixas. Assim como Berengar havia planejado, seus inimigos desceriam sobre Innsbruck com suas forças de combate restantes, permitindo que ele cuidasse deles em uma única varredura. Quanto ao que aconteceu após esta batalha, Berengário pretendia ameaçar os reinos desafiadores à submissão e marchar sobre suas guarnições enfraquecidas, se necessário. Eckhard aproximou-se de Berengar e notou que ele estava olhando para longe com uma luneta. O velho veterano percebeu que o inimigo estava no horizonte e, assim, perguntou sobre os detalhes importantes. Quantos são? Berengário sorriu maldosamente para os exércitos que se aproximavam antes de entregar a luneta a Eckhard. Veja por si mesmo. Eckhard deu uma olhada na luneta e franziu a testa. O que ele viu foram mais de 10.000 tropas camponesas, apoiadas por cerca de 1.000 homens armados que provavelmente atuavam como os principais componentes das guarnições nas quais protegiam as cidades e vilas dos reinos de seus inimigos. Depois de largar a luneta e devolvê-la a Berengar, Eckhard expressou suas opiniões. Parece que eles recrutaram bucha de canhão do povo comum para atacar nossas defesas. Este será um banho de sangue que certamente afetará a produtividade do Tirol nos próximos anos. S. Berengar suspirou e acenou com a cabeça para as afirmações de Eckhard. Seria sem dúvida um massacre unilateral que afetaria muito o futuro de Tirol, mas para Berengário, era um preço que precisava ser pago. Berengar, no entanto, corrigiu Eckhard enquanto ele o ensinava sobre a necessidade da batalha. Décadas. No entanto, é um sacrifício que deve ser feito. Sem demonstrar nosso poder esmagador aqui aos senhores do Tirol, seríamos forçados a sitiar todas as cidades. As baixas seriam desastrosas não apenas para nossas próprias forças mas as populações locais. Como tal, Berengário levantou uma bandeira vermelha próxima e acenou no ar. Isso funcionou como um sinal para as equipes de artilharia agitarem suas próprias bandeiras vermelhas. Em questão de segundos, todas as equipes de artilharia foram notificadas da necessidade de carregar suas armas e começaram a agir de acordo. Quando os soldados sentados nas muralhas viram as bandeiras vermelhas tremulando no ar, imediatamente ficaram alertas, reconhecendo que o exército inimigo se aproximava, e começaram a carregar seus mosquetes. O exército defensor esperou pouco mais de uma hora antes que o inimigo estivesse ao alcance de tiro das peças de artilharia. No entanto, a artilharia ainda não disparou. Com projéteis explosivos, o canhão de 1417-12 LB poderia disparar a uma distância efetiva de 1.680 jardas com 5 graus de elevação. No entanto, eles não tinham planos de atacar os alvos a tal distância. Caso contrário, o inimigo certamente fugiria de volta para suas casas muito antes de os defensores terem infligido baixas em massa a eles. O próprio Berengário havia carregado um mosquete fuzilado e estava nas muralhas esperando a chegada do inimigo. Depois de algum tempo, o exército inimigo parou dentro do alcance de tiro, nas mãos de Berengário, e o de muitos de seus soldados podia chegar bem mais de 500 jardas com seus mosquetes raiados 1417-18. A razão para isso foi devido à eficácia do projétil de bolas de minas e ao longo comprimento do cano, que era 6 polegadas mais longo do que o cano usado pelo Springfield Rifle mosquete de 1861, que foi utilizado pelas forças da União durante a Guerra Civil Americana de Berengário. Vida anterior. Inconsciente do alcance efetivo do inimigo, o inimigo começou a montar seu acampamento de cerco dentro do alcance de seus mosquetes e canhões. Foi só depois de terem baixado as defesas e se ocupado com o trabalho árduo de montar acampamento que Berengário sinalizou para que o ataque começasse. Incêndio. Com essas palavras, mais de meia dúzia de canhões e centenas de mosquetes fuzilados dispararam em uníssono, desencadeando uma onda desastrosa de granadas explosivas e balas de chumbo penetrando profundamente no coração das forças inimigas. Quando os comandantes inimigos contemplaram o trovão dos canhões e a carnificina que caiu sobre eles, ficaram completamente chocados. Embora tivessem ouvido que o exército de Berengário estava equipado principalmente com canhões de mão, eles calcularam que o alcance de tiro efetivo era de alguns metros. Na melhor das hipóteses, nunca em seus sonhos mais loucos eles imaginaram uma destruição tão avassaladora forjada sobre eles enquanto estavam construindo seu acampamento.
Os comandantes foram rápidos em agir e imediatamente ordenaram que seus homens corressem em direção ao muro com as escadas na mão. Eles nem tiveram tempo de construir armas de cerco, como tal. Eles só podiam esperar passar por cima do muro com o uso de escadas. Embora o medo intenso estivesse nos olhos dos recrutas camponeses que sentiam como se a mão de Deus os estivesse esmagando sob seu alcance, eles reuniram coragem e tentaram se aproximar da parede. O que resultou em seguida seria uma batalha que encheu o inimigo de total desespero, pois apenas a morte e a destruição os aguardavam agora que a batalha havia começado. Tirania de Aço, capítulo 121. Banho de sangue em Innsbruck. Segundo, com o início da batalha, Berengar rapidamente carregou seu mosquete raiado antes de disparar outro tiro contra os atacantes que se aproximavam. Seu projétil atingiu o abdômen de uma carga que se aproximava, rompendo e enviando o homem gravemente ferido para o chão abaixo, onde ele sangrou lentamente até a morte. Logo após fazer isso, uma flecha foi disparada sobre ele por baixo e atingiu seu boné de aço. Se fosse apenas alguns centímetros mais baixo, teria perfurado seu olho. Berengar rapidamente se escondeu atrás dos melões e começou a recarregar seu mosquete novamente. Suas tropas estavam operando sob as ordens de fogo à vontade e, como tal, a sequência de tiros era esporádica, pois os canhões disparavam em momentos diferentes e os mosquetes seguiam o exemplo. Eventualmente, um grupo de recrutas chegou às bordas das muralhas, onde os defensores começaram a apontar seus mosquetes através das matanças e descarregar seus projéteis de chumbo nas pobres almas abaixo. Agora que o inimigo estava diretamente abaixo dos defensores, os milhares de infantaria que ainda empunhavam o mosquete de padrão terrestre de 1417, que era de cano liso e, portanto, tinha alcance limitado, foram capazes de enfrentar o inimigo atrás da segurança das muralhas. Os gritos do inimigo encheram o ar enquanto eram destruídos por canhões e mosquetes. Apesar do fogo devastador que caiu sobre eles, algumas escadas acabaram chegando a uma posição em que os defensores mais próximos deles fixaram suas baionetas e perfuraram o peito dos recrutas que escalavam as escadas. Devido à falta de blindagem, os golpes de baioneta foram extremamente eficientes em perfurar o peito dos levis, e os corpos foram chutados das muralhas para as forças abaixo. Eventualmente, as escadas foram empurradas de volta para o chão abaixo, esmagando alguns dos homens da enorme horda que atacou as muralhas da cidade. Cercados, os defensores rapidamente dispararam seus mosquetes o mais rápido que podiam, cada soldado disparando cerca de 3 tiros por minuto na piscina abaixo. Sem nenhuma maneira de se defender, tornou-se um tiro de peru. Os defensores ficaram atrás da cobertura dos melões e dispararam contra a multidão de camponeses e homens em armas que continuavam avançando, tentando sair da zona de tiro dos poderosos canhões. Apesar de os atacantes mais próximos da parede estarem dentro dos pontos cegos dos canhões, eles estavam infelizmente dentro da linha de visão dos mosqueteiros devido às matanças, que forneceram a capacidade de atirar diretamente nos inimigos abaixo enquanto eram protegidos pelas paredes de pedra. Com mais de 3.000 soldados de infantaria disparando 2 a 3 tiros por minuto, as forças de defesa podiam disparar mais de 9.000 tiros por minuto contra as forças abaixo, que somavam cerca de 15.000 no total. Embora nem todos os projéteis atingissem seu alvo, levou apenas alguns minutos para que um mar de cadáveres se enchesse abaixo do castelo. O nível de caos e carnificina causado aos sitiantes em tão curto espaço de tempo era inimaginável. Os nobres estavam apavorados com as poderosas armas que as forças de Berengário empunhavam e já haviam fugido para os limites do campo de batalha. Seus exércitos foram quase aniquilados, mesmo os homens de armadura pesada não podiam resistir ao poder das armas estrondosas em que Berengário e seus exércitos estavam equipados. Esses nobres eram os filhos e vassalos dos poderosos barões e viscondes que marcharam para a guerra com Lothar. Eles chegaram à conclusão de que a rebelião de Berengário estava fadada a terminar em uma vitória esmagadora. Testemunhando a morte descer sobre o campo de batalha como eles tinham, eles finalmente perceberam a razão pela qual Berengário foi tão rapidamente capaz de conquistar cidades, sem perceber que ainda estavam dentro do alcance dos canhões. Os comandantes reuniram o que restava de seu exército e começaram a discutir entre si como proceder. Um homem na casa dos 30, vestido com um prato cheio, ergueu a viseira do seu bacinete e falou com uma voz cheia de apreensão. Que feitiçaria horrível Berengar, o maldito, conjurou para produzir armas tão devastadoras.
Deve ser verdade que ele se associa a demônios se tal poder destrutivo está em suas mãos. Como nós, meros mortais, poderíamos derrotar o diabo e seu representante, aqui na Terra. Os lordes que se reuniram não tiveram uma boa visão de exatamente como seus exércitos foram massacrados tão rapidamente. Eles apenas ouviram o trovão e viram o sangue e carne de seus homens se espalharem pelo campo de batalha, negando completamente qualquer armadura que pudessem estar usando. Era como se Berengário tivesse criado um exército de feiticeiros e demônios. Pois como poderia o soldado médio possuir tal força dominante? Outro senhor concordou com a declaração anterior e acrescentou sua própria: devemos fugir rapidamente, ou certamente seremos devorados pelos portões do inferno. Devemos alertar os outros sobre o poder demoníaco que Berengário possui. Se no entanto, antes que eles pudessem fugir com pressa, o trovão de 6 canhões ecoou no ar quando seus projéteis explosivos caíram sobre a reunião de nobres e os despedaçaram. Berengário sorriu maliciosamente enquanto olhava pela luneta. Em menos de uma hora, o cerco foi levantado e seu inimigo foi despedaçado. Os comandantes estavam todos mortos, muitos dos quais eram regentes das regiões invictas do Tirol. Este banho de sangue avassalador permitiria a Berengar colocar uma guarnição dentro de Innsbruck e passar para as regiões esgotadas que se recusavam a dobrar o joelho para ele conquistar rapidamente o resto do Tirol. Eckart rapidamente se aproximou de Berengar e perguntou o que ele queria fazer com as forças restantes ainda dentro do alcance de tiro dos canhões, todos completamente chocados depois de testemunhar a morte de seus comandantes e camaradas em um período tão curto de tempo. Meu senhor, o que faremos com os inimigos restantes? Os lábios de Berengário se curvaram em um sorriso malicioso quando ele deu seu comando final em defesa de Innsbruck. Abra os portões e faça os cuirassiers descerem. Vendo que Berengário havia decidido silenciar o inimigo para evitar que qualquer palavra de seu armamento avançado vazasse, Eckart apenas suspirou enquanto saudava batendo com o punho no peitoral. Será feito, meu senhor. Depois que as ordens de Berengário foram dadas ao batalhão de cuirassieres, que até agora não teve a chance de mostrar sua força, os cerca de 1.200 homens montaram em seus cavalos antes de partirem para massacrar os 1.000 ou mais homens que já haviam começado a rota. A cavalaria pesada rapidamente alcançou os lacaios em fuga e os cortou como trigo para a foice. Nenhum único sitiante conseguiu sair vivo da batalha, e Berengário mostrou mais uma vez até onde iria para garantir sua vitória esmagadora nesta guerra e em todas as guerras que viriam. Quanto mais Berengário pudesse prolongar a disseminação de informações precisas sobre suas armas, mais tempo ele poderia manter sua esmagadora vantagem tecnológica sobre seus inimigos. Enquanto essa defesa estava acontecendo, outra batalha estava ocorrendo no coração do Visconde de Kurfürsten. Enquanto Berengário esmagava seus inimigos que marchavam sobre ele, as forças do Conde Lothar chegaram a Kurfürsten. Se a defesa de Innsbruck fosse considerado um banho de sangue, então o cerco de Kurfürsten seria considerado um mar de sangue. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.